Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos ler na Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bem, meu irmão, eu trouxe esse texto aqui hoje para falar sobre o perdão de Deus para com os nossos, para com o meu e o seu pecado. Imagina só, meu irmão, se na Bíblia não existisse esse versículo aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Primeiro ele ensina, se dissermos que não, 1 João capítulo 8, verso 9, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha que versículo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que versículo maravilhoso. Esse versículo aqui, meu irmão, nos ajuda. Eu quero trazer para a nossa meditação hoje que o presente, esse dia que está amanhecendo aí, para mim e para você, para a gente, meu irmão, recomeçar, ter um recomeço. Porque às vezes, meu irmão, nós pecamos, como eu acabei de dizer, todos pecamos todo dia. E o texto que eu li aqui é para chamar nós para um recomeço. Porque às vezes nós pecamos por exceção, nós excedemos em alguma coisa. E às vezes também nós podemos pecar por omissão, deixando de fazer uma coisa que é para ser feita. Como, por exemplo, meditar nas Escrituras todos os dias. E tem uma infinidade de pecados, mas o que eu quero dizer, não quero falar sobre, eu quero falar sobre o recomeço, meu irmão, o restart. Eu até veio na minha mente, você lembra quando a gente jogava videogame, que toda vez que a gente errava, a gente ia lá e recomeçava em tudo que você quer fazer. Raramente você vai acertar da primeira vez, dificilmente. Então, entre muitos erros, muita tentativa, o que eu quero dizer é para você não desistir, meu irmão, não desista, não desanime, que uma hora você vai acertar. Você vai acertar com muita perseverança, você vai acertar. Olha só, meu irmão, o apóstolo Pedro ouviu essas palavras assim, aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o meu Pai que está no céu. O apóstolo Pedro ouviu essas palavras. E nós todos sabemos que ele negou Jesus 3 vezes. Mas só que Pedro buscou a sua força no Senhor. Foi restaurado no Senhor. E depois nós todos sabemos que ele foi uma potência na mão de Deus. E ainda continuou com erros e acertos. Porque já lá na frente, no livro de Gálatas, Pedro ainda andou dando umas vaciladas ainda, vamos dizer assim, na nossa linguagem. Quando Paulo estava lá junto com os gentios e Pedro era para pregar, ele pregava para os judeus. Quando estava na mesa,
todos os gentios, estava Pedro e Paulo comendo na mesa, apóstolo Pedro e Paulo comendo na mesa junto com os gentios. Aí quando chegou os judeus, Pedro começou a dissimular, meu irmão, já lá na frente, começou a dissimular. Então, aí Paulo repreendeu ele na frente de todos. Ei, Pedro, ainda agora nós estávamos aqui todo mundo junto, agora que chegou os judeus aí, você começou querer, né, fazer partido? Não, não é assim não. Então, mesmo o apóstolo Pedro, meu irmão, então por aí você tira que todas as vezes a gente precisa recomeçar, todo dia a gente precisa recomeçar. Então, o que eu quero dizer para você é, se pecou ontem, assim como eu, não desanima, meu irmão. Peça perdão a Deus. Busque sua força em Jesus, né? Busque sua força, faz como Pedro. Foi lá, buscou força em Jesus. Que a Bíblia diz, meu filho, se confessar, confesse os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, viu? Perdoa e purifica de toda a injustiça. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe, fica com esse vídeo aí. Que Deus possa abençoar o seu dia e aproveite, meu irmão. E eu me lembrei agora do versículo em Apocalipse. Lembra de onde caíste e volta. Lembra de onde caíste e volta. Então, recomece, meu irmão. Aproveite esse dia, que eu vou fazer a mesma coisa. Aproveite esse dia e recomece, veja onde você caiu e peça força em Jesus. Busque força em Jesus porque Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para pedir a Deus, porque sem Deus a gente não recomeça. Grandioso, eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda tanto eu como a quem está assistindo a esse vídeo, meu Pai, a recomeçarmos, Senhor, a confessarmos, Senhor, nossos pecados, aquela omissão ou aquela exceção que nós fizemos, Senhor, né? Qualquer tipo de pecado, Senhor, do qual nós nos arrependemos, nos ajuda, Senhor, a recomeçar, para que nós não venhamos viver preso nesses pecados, Senhor, para que nós não venhamos, nossa vida de fé não venha parar nesses pecados, nós não venhamos desistir de lutar, de entrar pela porta estreita, só porque nós pecamos, Senhor, porque nós deslizamos, meu Pai. Porque ainda que nós somos falhos e pecadores, mas o desejo do nosso coração é te ser fiel. Então nos ajuda a te ser fiel, Senhor. Nos ajuda, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Deus abençoe o dia de cada um. E vamos recomeçar buscando força no Senhor, para a glória de Deus. Amém.